Hoje nós estamos com a Elisa e vamos falar um pouquinho das atividades que ela desenvolve, porque ela já diz assim que ela é uma apaixonada pelo leite. Quem é a Elisa? O que a Elisa faz? Então, Fabíola, primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade de falar sobre o leite, produto que realmente eu sou apaixonada e venho trabalhando há muitos anos com leite. Pelo menos há 15 anos, muito focada, porque por muitos anos eu trabalhei na Tetra Pak e fazendo esse trabalho para falar sobre os benefícios do leite e falar sobre a questão da caixinha, os benefícios e tudo, né? E aí eu saí da Tetra Pak e hoje trabalho para uma agência e comecei a fazer uma aproximação com a ABLV, que é a Associação Brasileira de Leite Longa-Vida. E essa associação decidiu reunir vários, né, são 31 empresas que fazem parte da ABLV, e se reunir para fazer uma agenda positiva para o leite. Porque o que a gente vê é que tem muita gente falando mal, e tinha muita gente falando mal e não tem gente defendendo o leite. E nós formamos esse grupo de pessoas das marcas para defender, falar sobre o bem do leite e buscar informações com nutricionistas, com médicos, com gente realmente que pode dar esse aval para falar bem do leite. Fizemos um filme, esse filme está sendo divulgado, está no Facebook, é o Leite Faz Seu Tipo. Essa campanha é um movimento, na verdade, que chama-se Leite Faz Seu Tipo, que o leite serve para todo mundo, faz bem para todo mundo, e é isso que a gente quer incentivar, que as pessoas tomem leite. Então faz o seu tipo, o tipo de qualquer pessoa. Porque certa vez, dentre esses que ficam condenando, e nós ouvimos e vamos conversar com ele também sobre essas questões, pessoas que não têm a menor habilidade ou conhecimento técnico, científico, e fala que o leite não faz bem por causa disso, disso e daquilo, e certa vez num desses conceitos, não tem animal, nenhum outro animal que consome o leite depois de adulto. Isso aí é outra maneira de ficar desviando o foco do leite. Com certeza, são pessoas desinformadas que começam a disseminar esse tipo de informação. E, infelizmente, hoje nós temos muitas nutricionistas que são, né, especializadas e tudo, que falam que existe uma corrente contra o leite, que as pessoas não devem tomar leite. Hoje nós tivemos aqui uma manhã repleta de informações muito positivas, dizendo o seguinte: não deixe de tomar leite pelo cálcio, por tudo de benefício que o leite traz para você. E se comparado com qualquer alimento, que as pessoas, nesse tipo de alimento você pode também ter cálcio. Com 2 copos de leite por dia, você está realmente munida do cálcio que você precisa para manter seus ossos fortes, né? E para você se manter saudável. Então, nós tivemos hoje uma aula aqui com vários doutores, professores, com o Drauzio, né? Falando exatamente sobre isso. Elisa, e quando fala dessa questão aí dessa corrente que vai desvirtuando as qualidades do leite, a gente tem um outro lado que também é prejudicado, que é o do produtor rural. Muito, muito. Está todo mundo muito prejudicado com tudo isso, né? É inacreditável a desinformação e a ignorância dessas pessoas. Então, o que nós temos que fazer? O produtor, todos nós, a indústria, nós temos que nos unir para falar bem do leite. Nas redes sociais, com as informações da internet, com pesquisas, com ideias. Por quê? Porque quanto mais nós falarmos bem, a gente vai neutralizando esses grupos que falam mal, né? Trazendo informações, a gente vai fazer com que as negativas sejam neutralizadas. Agora, é bacana também, porque se falar bem, não está falando nada errado em relação aos benefícios do leite. Não, muito pelo contrário. E nesse site, que é o Leite Faz Seu Tipo, aliás, convido a todos para entrar também no Facebook, curtir, tem filmes lindos que a gente pode viralizar falando do leite, né? Então, é muito importante isso. Quer dizer, grupo de pessoas que falam bem, a gente tem que entrevistar, recomendar e disseminar essas informações sempre, o tempo todo. Você disse que trabalhou aí por muito tempo na Tetra Pak. As pessoas às vezes ficam, mas o leite de caixinha não é assim tão bom e perdeu nutrientes, acontece. Também é outro mito. É outro mito, e aqui nós vamos ter o professor Paulo Henrique, que vai falar isso com muita especialidade. Então, eu queria até passar esse ponto para que ele discuta com todos os participantes aqui desse programa,
porque ele tem informações fidedignas com relação a isso. Então já vamos aproveitar aqui, o professor Paulo Henrique pode vir aqui, se sentar aqui, nós já vamos fazer aqui esse bate-papo, aqui qualquer coisa aqui, eu continuo com a Elisa aqui do lado. Professor Paulo Henrique, para que nós saibamos quem é o professor. O pessoal ali em Minas Gerais já vai saber bem, e muitas outras regiões. Mas a sua especialidade, a sua especialização é em que, professor? Sim, eu sou professor do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, farmacêutico bioquímico, técnico em laticínios, mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Certamente ele tem, como a Elisa disse, o conhecimento necessário que a gente precisa para fazer essas perguntas aqui. Professor, o leite de caixinha, ele é mais fraco do que aquele leite que no interior vende lá no galão? Não, inclusive aquele leite do interior vendido no galão pode estar sanitariamente inseguro, pode estar fraudado, não tem controle veterinário na produção, não está sujeito a um serviço de inspeção e vigilância. Então, existe ainda um risco à saúde pública. Enquanto o leite de caixinha, ele é produzido a partir de um estabelecimento sob serviço de inspeção federal, sob vigilância. Além disso, o processamento térmico que é aplicado à ultrapasteurização garante a eliminação de todos os micro-organismos patogênicos e também aqueles que são capazes de deteriorar, de estragar o leite. Agora, quando fala dos micro-organismos, também não são apenas os micro-organismos, às vezes tem os residuais de medicação que também pode conter, e naquele leite que já foi para a indústria, isso já é avaliado e já é excluído se caso ocorra uma situação dessas. Certamente. Os sistemas hoje de controle de qualidade assegurada na recepção do leite são muito rigorosos. Existem métodos sofisticados de alta sensibilidade para que não haja entrada no processamento industrial de leites com resíduos de antibióticos acima do limite. E nós temos o acompanhamento frequente dos nossos órgãos de inspeção e vigilância sanitária também. Mas para o laticínio não há interesse, pelo contrário, é extremamente prejudicial que haja uma entrada de leite com resíduo de antibiótico. Portanto, nós estamos duplamente protegidos pelo Serviço de Inspeção e Vigilância Sanitária e pelo controle de qualidade das indústrias. Você falando dos resíduos de antibiótico, eu não posso deixar de mencionar aqui ele é doutor em grandes animais, especialmente em cirurgias em grandes animais, veterinário, que ele, certo dia, num bate-papo, um amigo nosso, ele falou ainda de alguns queijos, não estamos falando de todos, mas que, segundo ele, tem alguns queijos por aí que para você não criar, que é antibiótico puro, para não criar resistência tem que comer por 7 dias, porque é aquele leite que é rejeitado do laticínio e às vezes aproveitado. Nós estamos falando daquela coisa vendida às margens sem nenhuma segurança. Nós estamos falando do queijo produzido comercialmente. Certamente. Então, não estamos tratando aqui de fraude, adulteração, de produção clandestina. Não. Isso está fora do contexto. E hoje, o produtor rural, ele está cada vez mais atento a produzir esse leite com aquelas necessidades que a indústria pede? Sim, não só que a indústria pede, mas também para atender à legislação vigente. Existem marcos regulatórios, existem necessidades de indicadores de qualidade que o leite deve atender para que ele possa entrar no processamento industrial. Isso por força de lei, além das especificações que são próprias de cada indústria. Se esse leite será destinado à produção de queijos, ou de leite em pó, ou de iogurte, ou de leite de longa-vida, ou pasteurizado, as exigências podem ser moduladas de acordo com a aplicação industrial. Mas todos os leites, para dar entrada no laticínio, devem obrigatoriamente atender às exigências legais. É a linha de base. A partir daí, a aplicação industrial pode resultar, inclusive, em programas de pagamento do leite pela qualidade, em que o produtor receba a mais, seja bonificado, por exemplo, por um teor maior de proteínas, ou de lipídios, ou de sólidos totais, ou por uma contagem microbiana menor, considerando especificações de cada indústria. Professor, isso aí que você descreveu agora, eu acho muito bacana, porque já há 30 anos, um dos meus primeiros empregos foi no laticínio.
E a gente via que a única coisa que se olhava naquela época era a acidez, se ele está azedo ou não. Chegava nos latões e tudo. Hoje a gente vê uma série de análises. Isso aí é fruto dessa indústria, é fruto dessa legislação, é fruto da exigência de um consumidor também? Sim, certamente. E tudo isso começa da exigência do consumidor. E os órgãos reguladores, eles procuram garantir que as indústrias produzam alimentos com segurança, alimentos saudáveis, alimentos que estejam disponíveis para a população. Os métodos analíticos hoje disponíveis para o setor industrial e até mesmo na unidade de produção são muito sofisticados e capazes de detectar uma série muito grande de fraudes e adulterações, garantindo a qualidade do leite que entra no laticínios. Não estamos falando de crime, estamos falando aqui de controle de qualidade assegurada da matéria-prima, porque é possível, como se diz muito em Minas Gerais, é possível se fazer um mau queijo a partir de um bom leite. Mas não é possível fazer um bom queijo de um mau leite. Ou seja, lá na base está ruim, não tem jeito de consertar. De melhorar. O que nós devemos fazer é garantir a qualidade intrínseca do leite. O leite é um alimento nutritivo e saudável. Nós precisamos torná-lo mais disponível e mais seguro. Mas aí eu escuto dizer assim, mas não vem me falar que aquele leite de caixinha é saudável, porque como é que ele dura aquele tanto? Sim. Existem muitas falácias a esse respeito, né? Existe, inclusive, aqueles que dizem, não, mas tem que ter uma química, tem que ter um conservante, como é possível ele permanecer por tanto tempo? O meu lá em casa não para assim? Sim, é possível, porque existe ciência, tecnologia e engenharia envolvida nesse processo. O tratamento térmico de ultrapasteurização envolve temperatura alta, por volta de 140 graus Celsius, por 4 segundos. É uma elevação de temperatura muito alta e uma permanência por um tempo curto, capaz de eliminar as bactérias causadoras de doença. E também aquelas bactérias deterioradoras que produziam aquela acidez do leite quente, do leite da ordenha da manhã, do leite do latão. Estes micro-organismos são eliminados. O leite UHT é considerado comercialmente estéril. Não há deterioração, não há risco, não há micro-organismos patogênicos nem deterioradores que possam causar problemas nesse produto ao longo da sua estocagem, sendo que isto ocorre sem o uso de conservante. É um tratamento térmico seguido de um invase asséptico em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Mas eu não posso ferver lá em casa? Eu posso ferver de manhã, à tarde, à noite, no outro dia de novo? Ferver qual? O leite que veio da fazenda, que eu vou ferver por 2, 3 dias, ele vai conservando, ele vai durando, eu não posso fazer isso? Bom, o fato é que você não sabe o que é exatamente o processo de fervura. Não é um tratamento térmico definido. Você pode ferver a temperaturas muito altas, pode ferver por tempo demais, pode garantir a segurança microbiológica, mas perder valor nutricional e, principalmente, se você referve, se você provoca tratamentos térmicos sucessivos, os danos nutricionais são importantes. Então, a busca da segurança em um produto cru pode resultar, inclusive, na perda de valor nutricional. E aqueles que são mais fissurados que fervem o que chegou lá na caixinha? Pois bem, ferver o leite UHT é absolutamente desaconselhável, não é necessário, porque é um produto comercialmente estéril. O leite pasteurizado, de igual modo, não é para ser fervido. Se você adquire o leite de um estabelecimento sob regime de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal, com controle de qualidade, o leite pasteurizado é seguro. A pasteurização é suficiente para eliminar os micro-organismos patogênicos. Ferver o leite pasteurizado é, mais uma vez, sobrepor tratamentos térmicos e aí sim diminuir o valor nutricional do produto. E a diferença entre o UHT e o pasteurizado? Sim, a pasteurização é um tratamento térmico a 75 graus Celsius por 15 segundos, capaz de eliminar os micro-organismos patogênicos, mas não elimina todos os deterioradores. Por isso a validade dele é mais curta. E por isso ele deve ser mantido sob refrigeração. É uma tecnologia de barreiras. Você pasteuriza e depois mantém sob refrigeração para evitar a proliferação de deterioradores que eventualmente tenham resistido ao tratamento térmico. Ponto parágrafo.
O processo UHT, diferentemente, ele apresenta uma temperatura mais alta, 140 graus Celsius, por um tempo mais curto, e esta combinação, este binômio tempo-temperatura, elimina tanto os patogênicos quanto os deterioradores. Por isso, ele se conserva à temperatura ambiente, dispensa refrigeração durante a sua validade. Dispensar refrigeração não significa também estocar a qualquer temperatura. Deve ser mantido no atacadista, no varejista, na casa do consumidor, em um local fresco e seco. Não é porque ele não precisa ser refrigerado que você vai estocá-lo a temperaturas muito altas. E lembrar sempre que tanto o pasteurizado quanto o HT mantém o seu prazo de validade e essas características enquanto fechado. Após aberto, tanto o saquinho quanto a caixinha, a recomendação é o consumo em no máximo 2 dias, e aí sim manter sob refrigeração, inclusive o HT. A gente vê a replicação de informações completamente descabidas dentro desse universo da internet, que hoje é moda. Eu não tomo leite, eu não como derivados de leite porque me faz mal, porque isso, porque aquilo. E eu vi você fazendo algumas colocações. Quais são as informações científicas de que faz mal para a saúde, de que não está bem, que a criança não pode tomar, o idoso, o adulto? Ok. Na verdade, nós temos o oposto disso. Nós temos uma demonstração de que não há evidências científicas de que o leite possa causar os distúrbios que têm sido falados a respeito de doenças cardiovasculares e tantas outras. O que há, de fato, há 2 grupos populacionais: os intolerantes à lactose e os alérgicos à proteína do leite. São 2 processos totalmente distintos. E a lactose não é a proteína do leite. Não é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite, e uma fração pequena da população pode desenvolver ao longo da vida, de uma forma secundária, ao longo do envelhecimento, uma diminuição na sua capacidade de digerir o açúcar do leite. Ou então, subsequente a uma antibiótico terapia abusiva, uma parasitose intestinal, uma doença intestinal, durante algum tempo, diminuir a sua capacidade de digerir a lactose e sentir sintomas como flatulência, algo que haja um desconforto intestinal. Mas isso num consumo alto de leite. Essa intolerância à lactose tem alternativas para as pessoas que forem diagnosticadas clínica e laboratorialmente como intolerantes à lactose. Longe do eu acho que eu tenho. Muito distante disso, porque eu ouvi falar e porque alguém publicou um post sobre isso, não. É diagnóstico médico, laboratorial, e aí sim há uma prescrição nutricional adequada, uma conduta nutricional adequada, que pode envolver o consumo de leites fermentados, o consumo de queijos, que são naturalmente com teor de lactose mais baixo, ou o uso da enzima lactase previamente ao consumo, ou o leite zero lactose, para aquelas pessoas com um diagnóstico específico para isso. O outro grupo, totalmente distinto desse, é o grupo dos alérgicos à proteína do leite de vaca. De novo, é um caso médico, principalmente a alergia, é extremamente sério, requer um diagnóstico padrão ouro, com exame de sangue, de anticorpos. Isso precisa ser cuidado por um médico e seguir uma orientação de um nutricionista adequado, que pode, neste caso, inclusive, chegar ao extremo de uma dieta de exclusão de leite. Mas este é um caso extremo para um paciente diagnosticado alérgico. Nós devemos, a todo custo, evitar a dieta de exclusão. Os médicos, nutricionistas, precisam estar muito cientes da conduta do protocolo adequado para um diagnóstico correto, diferencial entre intolerância à lactose, em primeiro lugar, a prescrição do tratamento médico e nutricional adequado, e sempre evitando a dieta de exclusão, exceto nos casos de alergia, que realmente esta é a única solução.